turma 20FC02, meus sebraquianos e sebraquianas, alunos queridos, e aí hoje vamos estar juntinhos abordando um conteúdo extremamente importante, que é continuidade do conteúdo online que a gente viu semana passada. A gente falou de classes de medicamentos, abordamos várias classes, conhecemos vários termos utilizados no mundo da farmácia. E aí hoje a gente vai detalhar mais sobre anti-inflamatórios e antibióticos, ou seja, escolher essas duas classes de medicamentos para que a gente possa conhecer melhor e no momento da gente quando tiver no nosso momento de trabalho, né, na nossa profissão, vocês conseguirem poder orientar o paciente da melhor forma possível para que você possa vender o medicamento e ele saiba utilizar esse medicamento em casa, saiba para que ele está utilizando, tá certo? Então, o que é que a gente vai ver hoje, né? Conhecer essas duas classes de medicamentos importantíssimas para o mercado de trabalho, para que seja feita uma correta orientação no momento da dispensação do medicamento, ou seja, da venda do medicamento. Então, vamos abordar esses dois conteúdos, anti-inflamatórios e antibióticos, duas classes importantíssimas. E aí a gente inicia falando de antibiótico. Acho que todo mundo já utilizou algum antibiótico para alguma infecção, né? Temos aqui vários exemplos, ó, amoxicilina, cefalexina, né? São medicamentos antibióticos, tá? E aí, para que serve um antibiótico? Importante vocês saberem disso, para mais nunca errar. Então, o antibiótico, gente, ele serve para matar ou inibir o crescimento de bactérias, ou seja, antibiótico não é para inflamação, antibiótico não serve para vírus, antibiótico não serve para fungos, antibiótico só vai servir para bactéria, ou seja, infecção bacteriana, tá certo? Que tem a presença de pus, uma infecção urinária, uma infecção nos rins, ou seja, se trata de infecção por bactéria, vai ter que se utilizar antibiótico. Ah, eu tô com a garganta inflamada. Eu preciso tomar antibiótico? Não, eu vou tomar um anti-inflamatório. Agora, eu tô com a minha garganta inflamada, infeccionada por bactéria, que aí produziu aquele pus, né, na parede da garganta. E aí sim, só o anti-inflamatório vai resolver? Não. Eu preciso entrar com antibiótico, tá certo? Então, que fique bem claro isso. E para a gente falar de antibiótico, a gente tem que entender quais são o tipo de ação do antibiótico. Temos dois tipos. Lembra que eu falei agora nesse slide anterior que ele serve para matar ou inibir, né, a reprodução de bactérias, ou seja, delas se multiplicarem. E aí, como é que a gente chama o antibiótico que tem a ação de destruir a bactéria, de matar a bactéria? Bactericida. É só lembrar, um inseticida, ele mata os insetos. Então, bactericida mata a bactéria. Um exemplo de antibiótico que destrói a bactéria, que mata a bactéria: amoxicilina, ampicilina, cefalexina. Então, esses exemplos aqui que eu tô dando, ele mata a bactéria, ele destrói a bactéria, tá? Agora, se eu falar que o antibiótico ele tem ação bacteriostáticos, ou seja, estático, é como se ele paralisasse, inibisse, ou estático, deixar a bactéria sem conseguir se reproduzir, se multiplicar, tá certo? A azitromicina também é muito utilizada, a azitromicina para garganta, para ação respiratória. E eritromicina são dois exemplos de bacteriostático, ou seja, ele inibe a replicação, a reprodução, a multiplicação das bactérias. Bactericida mata. Bacteriostático inibe o crescimento, inibe a reprodução, tá?
E aí agora a gente vai falar de um ponto extremamente importante que vocês precisam saber para que vocês possam vender o medicamento e orientar os pacientes. Vamos supor, gente, que essa primeira imagem representa as bactérias que estão na minha garganta. Então, eu estou com uma infecção na garganta, certo? E as bactérias são essas. O que significa a coloração dessas bactérias? Quanto mais amarelinha, ela é fraca. E quanto mais escura, ela é forte. Ou seja, são bactérias menos resistentes e mais resistentes. Como é que funcionam essas bactérias no nosso organismo? Vamos supor que o médico passou 7 dias de amoxicilina para eu tomar para combater essa infecção que está na minha garganta. E aí, ele olhou lá na minha garganta e vamos supor que essa é a quantidade de bactérias que estão lá na minha garganta. Eu utilizei o medicamento por 3 dias, certo? E com 3 dias, olha o que aconteceu. Matou as bactérias mais fracas e ficaram as bactérias mais fortes. Só que essas bactérias que morreram já deu um conforto para o meu organismo, para a minha garganta. Eu já não estou sentindo mais nenhum sintoma, certo? Porém, vocês estão vendo que ainda tem bactéria aqui? Ou seja, são as bactérias mais fortes, mais resistentes. E o que é que vai acontecer se de repente eu paro de tomar um antibiótico? Porque tem gente que faz desse jeito, ó. Eu vou parar um antibiótico, eu não tô sentindo mais nada, eu já tô boa. E eu não vou ficar tomando esse antibiótico que é muito forte, se eu já estou boa. Aí com 3 dias, eram 7. Com 3 dias, ela já para de tomar o antibiótico. O que é que vai acontecer? Qual é o risco de interromper um tratamento com um antibiótico? Qual é o risco? O risco é que essas bactérias fortes, ó, vão se multiplicar. E agora, tá pior ou melhor do que antes? Bem pior, porque agora eu só tenho bactérias extremamente fortes, resistentes. E aquele antibiótico não vai mais servir, porque a gente tem mania de parar, porque os sintomas não estão mais presentes. E aí, quando isso acontece, os sintomas voltam. Desculpa, gente. Quando isso acontece, os sintomas voltam. E aí, vai voltar e vai voltar muito pior, porque são bactérias extremamente resistentes. E o antibiótico vai servir? Vai servir se eu continuar o tratamento? Não vai mais servir. Certamente eu vou ter que mudar de antibiótico, porque aquele antibiótico, as bactérias já estão resistentes a ele. Então, qual a importância de completar o tratamento até o final, para que evite que as bactérias fiquem super resistentes, certo? E cuidado, gente, é importante não usar antibiótico que tem em casa, porque às vezes a gente se automedica e antibiótico é algo grave, é algo sério, que a gente pode estar causando uma resistência nessas bactérias e fazendo com que o nosso corpo não suporte mais nenhum tipo de antibiótico. Então, o antibiótico tem que ser passado pelo médico, tá? Tem que ser prescrito pelo médico. Você não pode comprar antibiótico sem receita. E por que não pode? Por conta dessa situação. Porque se alguém passa um medicamento que não é médico, um antibiótico na quantidade de dias errado, ou o antibiótico não é adequado para aquela bactéria, a gente vai ter sérios problemas, tá certo? Então, o antibiótico, ok, né? O antibiótico, ele serve para matar a bactéria ou inibir o crescimento da bactéria. Ele tem 2 ações, bactericida, que mata a bactéria, ou bacteriostático, que inibe, né, a replicação dessas bactérias. E por que é importante a gente seguir a orientação médica? Para que as bactérias não fiquem super resistentes. Então, a gente precisa realizar o tratamento nos dias adequados que o médico falou, utilizar o medicamento da forma correta para que essas bactérias não fiquem resistentes ao antibiótico. Combinado? Agora a gente vai entrar na parte de anti-inflamatórios.
E aí eu pergunto a vocês, o que significa uma inflamação? O que é uma inflamação? Uma inflamação, gente, é uma resposta do organismo a uma agressão sofrida. Como assim, Priscila? Vamos supor que eu estou aqui usando minha voz bastante e eu estou agredindo as minhas cordas vocais. O que é que vai acontecer? Meu corpo vai reagir como uma resposta, dizendo assim, ei, você está forçando muito a voz. E aí eu vou gerar um processo de inflamação, para que esse processo de inflamação seja uma resposta do organismo. E aí esse organismo ele vai reagir cicatrizando, ou seja, se defendendo sozinho ou não. E quais são os sinais de uma inflamação? Como é que se demonstra os sinais e sintomas de uma inflamação? Pode ficar quente no local que a gente chama de calor, né? Pode ter um rubor, que rubor é vermelhidão, tá? Pode ficar inchado, que seria o tumor, e tem dor, ou seja, fica quente o local, fica vermelho, fica inchado e tem dor, certo? E aí o organismo, lembra que eu falei que ele pode reagir de duas formas? De uma forma benéfica, ou seja, de forma positiva, ou de forma maléfica. Como assim, Priscila? Lembra que eu disse que é uma agressão que o corpo sofre, e aí o corpo reage o quê? Com a resposta. Vai ocorrer a inflamação, impedindo que micro-organismos penetrem na mucosa, ou seja, então meu corpo responde com uma inflamação para evitar que bactérias entrem naquele local e vai acontecer a cicatrização. Então, vocês entenderam como é que vai funcionar? É uma resposta do organismo, é uma defesa do organismo. Ou seja, ele respondeu com um processo inflamatório para impedir que micro-organismos entrem no nosso corpo, imediatamente havendo uma cicatrização, ou seja, fechando aquele local para que nada aconteça. Ou seja, vamos supor que eu tive um corte aqui na minha pele. Como é que meu organismo vai reagir? Com a resposta inflamatória. Ele inflama para que evite que os micro-organismos entrem. E aí, logo em seguida, ele vai fazer o quê? Cicatrizar. Ou seja, vai resolver sozinho. O corpo consegue resolver só. Mas não pode acontecer de ter uma agressão muito grande que o corpo não consegue reagir, não consegue cicatrizar. E aí eu preciso de quê? Quando isso acontece, eu preciso entrar com um anti-inflamatório, tá? E aí temos dois tipos de anti-inflamatórios. Os anti-inflamatórios não esteroidais, que são os AINES, são nomes diferentes, né? Mas aí vocês vão pegando, assistam mais de uma vez o vídeo para que fique bem claro na cabecinha de vocês. E existem os anti-inflamatórios esteroidais, tá? Então, existem os não esteroidais e os anti-inflamatórios esteroidais. Aqui eu trouxe como uma curiosidade. Qual o primeiro anti-inflamatório a ser criado? Foi a aspirina, tá? Então, esse foi o primeiro anti-inflamatório a surgir no mercado, tá? E aí, para que a gente entenda o que são anti-inflamatórios não esteroidais, que são os AINES, eles são usados para tratar os sintomas da inflamação. Ou seja, ele vai ter ação no local, que pode ser uma pomada. Ele pode ter ação perto da região que ocorreu a agressão, tá certo? Então, eles apresentam como ações farmacológicas, ou seja, quais são as funções desses anti-inflamatórios não esteroidais. Ele vai ter um efeito anti-inflamatório, ele vai ter um efeito analgésico, que é para dor, e um efeito antipirético, que é para febre. Priscila, então você está dizendo que os anti-inflamatórios não esteroidais, ele tem ação anti-inflamatória, analgésica e antipirética? Exatamente. Por exemplo, eu trouxe aqui, ó, o ibuprofeno. Dá para ver aí? Deixa eu ajeitar aqui que não tá no canto certo. Ó, ibuprofeno. Ele é para alívio da dor, ele é anti-inflamatório e ele é para febre, certo? Então,
Coloquei aqui, ó, também ibuprofeno, febre, dores, diclofenaco de potássio, o piroxicam, certo? São medicamentos que eles têm essas 3 ações: anti-inflamatória, analgésica e antipirética, dipirona, o paracetamol, todos eles são anti-inflamatórios não esteroidais, ou seja, que ele tem essas 3 funções: de anti-inflamatório, de febre e de dor, certo? Priscila, quais são os efeitos colaterais? Aí, muita atenção, gente. Tem gente que toma esses anti-inflamatórios de forma abusiva, né? Se automedica o tempo todo, toma paracetamol muito, toma ibuprofeno toda hora, dipirona toda hora, toma 2 dipironas de uma vez. Quais são os efeitos colaterais desses medicamentos? O que é que ele pode estar causando no meu organismo? Ulceração gástrica. O que é ulceração gástrica, gente? É feridas mesmo na parte gástrica. Ou seja, eu posso aí estar desenvolvendo uma gastrite ou algo até mais sério, tá certo? Então tem que ter muito cuidado para não estar utilizando esses medicamentos de forma abusiva. Bloqueio da agregação plaquetária. O AS é uma dessas opções. Gente, o sangue, ele coagula. Se a gente toma muito AS, ele impede que haja coagulação desse sangue. Então, a gente tem que ter muito cuidado mesmo. Porque a gente pode estar afinando o sangue e fazendo com que a gente possa, de repente, estar tendo uma hemorragia. Então, isso é muito perigoso. Se eu tomo AS todo dia, de forma indiscriminada, não orientada pelo médico, eu posso estar causando um problema de saúde para mim, correndo o risco de afinar muito o meu sangue, tá? Claro, gente, tem médicos que prescrevem para pessoas, por exemplo, que têm risco de infartar. E aí, essas pessoas que têm risco de infartar, tudo bem. Existe um propósito para afinar esse sangue, para evitar trombos, certo? Mas é prescrito pelo médico, acompanhado pelo médico. Esses anti-inflamatórios também causam muita alergia. Então, tem gente que tem alergia de pirona, que é muito comum. Então, a gente tem que ter muito cuidado. E toxicidade hepática, o que é isso? Prejudicar o nosso fígado, tá? Porque o fígado, ele tem uma função de desintoxicar o nosso corpo. E, querendo ou não, uma droga, ela é algo prejudicial para o nosso corpo, certo? Então, ele fica ali fazendo a função dele de desintoxicar. Um medicamento que eu acho que a gente tem que ter muito cuidado é o paracetamol. O paracetamol, ele agride muito o fígado. Então, tem que ter muito cuidado para não estar usando de forma abusiva, tá certo? Aí, a gente entra agora para os anti-inflamatórios esteroidais. A gente viu os não esteroidais que têm ação o quê? Anti-inflamatória, antitérmica, que é para febre, e analgésica, que é para dor. Já esse esteroidais, ele tem ação anti-inflamatória, imunossupressores e antirreumáticos. Não se angustie, que eu vou falar já o que ele faz, qual é a função dele. Podem ser administrados por via sistêmica, oral, intramuscular ou intravenosa, no local, que é de uso tópico, e intralesional. Eu trouxe aqui também, ó, o Predsim. Deixa eu botar aqui para vocês verem. Ó, Predsim entra nessa lista, que é o prednisolona, tá? O prednisona, dexametasona. E aí, vocês estão vendo que esses medicamentos são corticoides? Pois é. Então, os anti-inflamatórios esteroidais, gente, são os famosos corticoides. Muita gente não sabe disso. Então, os anti-inflamatórios esteroidais são os benditos corticoides. Qual o uso terapêutico do corticoide, gente? Para doenças reumáticas, como artrite, reumatoide, tendinites, que querendo ou não, tendinite é uma inflamação do nervo, certo? Por repetição, movimentos repetitivos. Não deixa de ser uma inflamação.
Utilizamos corticoides também para quê? Para doenças alérgicas, urticária, alergia alimentar, reações a fármacos. E também usamos os corticoides para doenças autoimunes, tá certo? Que são os imunossupressores. Como assim? Vamos lá, entender para que servem esses imunossupressores. Vamos supor que eu recebi um rim de outra pessoa, ou seja, um transplante de rim. Lembra que eu disse que nosso organismo vai responder, ter uma resposta inflamatória a algo estranho que aconteceu no nosso corpo? Não difere de um transplante renal. Vamos supor que eu coloquei um rim de outra pessoa no meu organismo. Esse rim, o corpo vai reconhecer como algo meu? Não. O rim vai ser reconhecido como um corpo estranho. E qual é a resposta do corpo? Expulsar aquele corpo estranho. Só que é interessante para mim eu estar expulsando um rim que eu queria tanto, não. Então, o que é que eu vou fazer? Tomar um imunossupressor, que ele vai bloquear a defesa do nosso organismo, impedindo com que o nosso órgão seja rejeitado. Então, muita gente diz assim, o transplante salva vida. Mas para o resto da vida, ele vai ter que estar tomando vários medicamentos. Porque se ele deixar de tomar um imunossupressor algum dia, ele pode ter a rejeição do órgão. Em contrapartida, eu não disse que está inibindo a imunidade do corpo da gente, a defesa do corpo da gente. Então, ele fica mais vulnerável a ter doenças. Por isso que é tão importante se manter com a imunidade alta com medicamentos. Então, a pessoa transplantada, ela anda com a caixinha de medicamentos, certo? Porém, se eu uso e abuso de corticoides, os médicos falam muito cuidado com corticoide, não pode usar por muito tempo. Existe um tempo determinado para o uso de corticoide, porque o corticoide em excesso no nosso corpo traz muito prejuízo. Por exemplo, o corticoide, gente, o medicamento, ele é derivado de uma glândula que tem no nosso corpo, em cima do rim, tem uma glândulazinha. E essa glândula se chama glândula suprarrenal, que ela vai produzir um hormônio, certo? E esse corticoide, que é o cortisol, e esse corticoide, que é o medicamento, ele vai ser produzido a partir do cortisol que está lá na nossa glândula do rim, certo? Aí tá dizendo aqui que um dos efeitos colaterais é uma insuficiência da glândula. Gente, vocês concordam comigo? Se eu já produzo esse cortisol no meu corpo, certo? E se eu começo a colocar muito cortisol por conta do corticoide, que não tem cortisol, começo a colocar muito no meu organismo. O que é que minha glândula vai entender? Epa, eu não vou mais produzir cortisol porque ela tá tomando muito, então eu não preciso mais produzir. E aí vai acontecer uma insuficiência da glândula suprarrenal. Em contrapartida, quando você parar de tomar esse corticoide, e aí a glândula não vai mais funcionar e você não vai ter mais o medicamento. Um grande perigo, né? Outro problema que causa o excesso de cortisol no nosso organismo é a síndrome de Cushing. Olha como fica, cheio de equimose, que são manchas roxas, a pele fica fina, qualquer coisa ela lacera e começa a ter dificuldade de cicatrização, começa a rasgar a pele, os ossos começam a ficar quebradiços e aí causando a osteoporose. Aumenta a pressão arterial, hiperglicemia, ou seja, um teor de açúcar alto no organismo. Úlceras, porque não deixa de ser um anti-inflamatório. O anti-inflamatório eu disse que causa feridas no estômago. Trombose. Então, vocês estão vendo, Priscila, então eu não vou tomar nunca corticoide. Não, a gente precisa tomar para uma determinada situação. Porém, o que não pode é tomar em excesso, ficar utilizando de forma indiscriminada. Tem gente que tem lúpus, tem gente que faz transplante que tem que usar pro resto da vida, mas o médico sabe o motivo pelo qual tá usando, e não a gente fazer a automedicação, tá certo?
Eu espero que vocês tenham compreendido. É um assunto mais complexo, então eu vou estar disponível no WhatsApp para tirar as dúvidas que vocês tiverem. E aí eu conto com o apoio de vocês, tá certo? Você trouxe aqui uma orientação para o exercício e uma forma da gente revisar. Analise a afirmativa abaixo e responda. Os antibióticos com a função bactericidas inibem a reprodução de bactérias? Bactericidas, lembra que eu disse que bactericida mata? Quando inibe é bacteriostático, então seria falso. A gente marcaria a resposta B. Os anti-inflamatórios não esteroidais apresentam como ações farmacológicas efeito anti-inflamatório, analgésico e antipiréticos. Os não esteroidais, e aí, o que é que vocês acham? Pensem e responda da forma correta. Teve dúvida? Volta o vídeo, assiste de novo e marca a opção correta, tá certo? Espero que vocês tenham gostado. É um conteúdo super rico. Assistam mais de uma vez para tirar todas as dúvidas e respondam o exercício no prazo que o CRA disponibiliza para vocês, que é de 7 dias. Não deixem para fazer de última hora, porque a gente precisa contabilizar a frequência de vocês, tá certo? Um grande beijo e o nosso próximo conteúdo online vai ser muito bacana, que a gente vai estar falando de genérico, similar e referência. Isso é extremamente importante, é a base da profissão de vocês, tá bom? Você está evoluindo, acredite em si mesma. Apesar dos dias parecerem tempestades sem fim, você é forte, você conseguirá. Não desista do sonho de vocês, vocês estão evoluindo a cada dia. Vocês estão aprendendo comigo a cada dia. Então, não desista. Beijos e até o próximo conteúdo online. Tchau, tchau!